Um milionário visitou um asilo para doar e encontrou sua mãe desaparecida há 40 anos. Caio Duarte tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Fundador de uma startup de tecnologia que explodiu nos últimos anos, ele era um daqueles nomes que sempre apareciam nas capas das revistas de negócios, com frases de efeito sobre sucesso e superação. Mas o que ninguém sabia, o que ele nunca contava em nenhuma entrevista, era que sua história começava num buraco bem mais fundo do que qualquer crise financeira: o abandono. Ele foi deixado em um orfanato em Belo Horizonte aos 4 anos de idade. Nada além de uma pulseirinha com seu nome e um bilhete amassado com 3 palavras: perdoe-me, volto logo. Mas ninguém voltou. Durante décadas, Caio tentou silenciar a dor com conquistas, com status, com uma agenda sempre cheia. Mas a ausência da mãe, a ausência de respostas, ainda ecoava em seus silêncios mais íntimos. Toda vez que alguém mencionava a família, ele sorria de canto de boca, desviava o olhar e mudava de assunto. Até aquele dia. Era uma terça-feira comum quando Caio decidiu visitar o Asilo São Miguel Arcanjo, na região de Contagem, para fazer uma doação. Não era por marketing nem por estratégia de imagem. Foi um impulso. Uma dessas vontades que surgem quando a alma já está cansada de disfarçar o que sente. Ele queria se sentir humano de novo. Ao entrar no asilo, foi recebido por Dona Odete, uma senhora simpática de 72 anos, que imediatamente reconheceu o rosto dele de uma reportagem na televisão. Gente, é o moço da internet, o bilionário dos computadores, disse ela rindo. Caio sorriu, constrangido, mas logo relaxou. O lugar tinha uma energia diferente. Cheiro de café passado na hora, som de passarinhos do lado de fora e aquele silêncio que não era vazio. Era acolhedor. Ele passou a tarde ali, conversando com os idosos, ouviu histórias que pareciam arrancadas de filmes, guerras que nunca foram notícias, amores impossíveis, filhos que sumiram no mundo. E, em meio a tantas vozes, teve uma que chamou sua atenção. Uma senhora de cabelos bem brancos e olhos marejados, sentada em silêncio no canto do jardim. Parecia distante, como se estivesse num tempo só dela. Quem é ela? Caio perguntou discretamente para uma cuidadora. Ah, essa é a Dona Maria dos Remédios. Ela chegou aqui há uns 6 meses. Perdeu a memória. Fala muito pouco. Às vezes repete um nome só. Caio. Mas ninguém nunca descobriu quem é. O coração dele travou. Literalmente. Uma contração que só quem já teve uma ferida antiga cutucada conhece. Como assim, Caio? Ela disse isso como... o quê? Um filho? Um parente? Ninguém sabe. Ela chegou em estado de confusão. Disseram que foi encontrada vagando na rodoviária de Goiânia. Ninguém procurou por ela. Está sem documentos. A gente cuida com todo carinho. Caio não conseguia parar de olhar para ela. Era impossível. Mas havia algo ali. Aquela ruga perto da sobrancelha à esquerda, aquele jeito de franzir os lábios, um tipo de reconhecimento que não passa pela lógica. Sentou-se ao lado dela e, devagar, falou. Oi, Dona Maria? Ela virou o rosto lentamente e olhou para ele. Por um segundo, os olhos dela se arregalaram, a respiração acelerou. A mão trêmula se estendeu e tocou no rosto dele. E então, com uma voz rouca, como quem puxa palavras do fundo do tempo, ela sussurrou. Caio, meu filho? Ele congelou. Era uma armadilha da mente? Uma coincidência cruel? Ou seria ela? A cuidadora observava a cena, perplexa. O silêncio tomou conta do jardim. Como a senhora sabe meu nome? Ela chorava. Porque você é o meu menino. Eu nunca te esqueci. Eu procurei, mas... Ela levou a mão ao peito. Eles me internaram, Caio.
Eu fiquei doente. Eu perdi tudo. Caio sentia o mundo girar. As perguntas da vida inteira queimavam dentro dele como um incêndio antigo que finalmente encontrou ar. É você? É você? Ele abraçou aquela mulher com a força de um órfão que finalmente encontra solo firme. E ela chorou nos braços dele como quem havia esperado aquele abraço por 40 anos. Ali, naquele asilo simples de Minas Gerais, não era o milionário que se ajoelhava. Era um menino abandonado, reencontrando a mãe que o mundo inteiro dizia estar morta ou desaparecida para sempre. E naquele momento, o tempo parou. Às vezes, a verdade não dói pelo que revela, dói pelo tempo que passou sem que ela fosse dita. Caio tenta confirmar se aquela mulher é realmente sua mãe. Enquanto isso, memórias confusas dela começam a emergir, e com elas, um segredo que pode mudar tudo. Há dúvidas, medo e um teste de DNA. E no meio de tudo, a mídia começa a explorar o caso, e Caio precisa decidir. Ele vai expor essa história ou protegê-la. Caio não quis sair do asilo naquele dia, pediu um quarto simples e passou a noite ali. Deitado em um colchão duro com cheiro de lavanda, ele mal conseguiu dormir. Enquanto isso, no quarto ao lado, Dona Maria dos Remédios dormia tranquila, talvez pela primeira vez em muitos anos. Pela manhã, Caio foi direto ao escritório da diretora do asilo. Eu preciso saber a verdade, Dona Lúcia. Eu preciso fazer um exame de DNA. É possível? A diretora assentiu. Sabia que aquele encontro não era qualquer coisa. No mesmo dia, um laboratório particular foi até o asilo. Coletaram o material com cuidado. Caio bancou tudo. Não por ser rico, mas porque seu coração exigia. E aí veio a parte mais difícil, esperar. Enquanto esperavam o resultado, Caio passou a visitar a mãe todos os dias. Levantava cedo, deixava os negócios na mão de seus diretores e passava horas no jardim do asilo, sentado ao lado dela. A senhora lembra do dia em que me deixou? Ele perguntou certo dia. Ela hesitou. A mão tremia ao segurar uma xícara de chá. Eu não queria te deixar, Caio, mas eles me levaram, me internaram. Seu pai, ele mentiu, disse que eu era perigosa, disse que você ia ficar melhor longe de mim. Caio arregalou os olhos. Meu pai? Mas eu nunca soube quem ele era. Ele era violento, ciumento, me bateu muitas vezes. Eu tentei fugir com você. Mas ele me encontrou e naquela noite me levaram para um hospital psiquiátrico. Ela fez uma pausa. Eu não estava doente, Caio, mas, naquela época, quando uma mulher gritava demais, diziam que era louca, me doparam, me prenderam por anos. Quando saí, você já tinha sumido do orfanato. Caio sentia o estômago embrulhar. A voz dela era pausada, com falhas, mas sincera. Ele anotava tudo, como se juntasse peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. 2 dias depois, a notícia estourou. Milionário reencontra suposta mãe desaparecida em asilo mineiro. História emocionante ou golpe emocional? Algum funcionário do laboratório vazou a coleta de DNA para a imprensa. Em poucas horas, o caso estava em todos os portais, programas de TV e redes sociais. Jornalistas acamparam na frente do asilo. Alguns diziam que era marketing, outros que era fraude, que a mulher era uma farsante tentando se aproveitar da fortuna de Caio. Ele ficou furioso. Isso não é um jogo, gritou com um repórter na entrada. Isso é a minha vida. 4 dias depois, o laboratório ligou. Caio estava sozinho no jardim quando atendeu. Senhor Caio, temos o resultado. A compatibilidade entre o seu DNA e o da senhora Maria dos Remédios é de 99,98%. A probabilidade de maternidade é altíssima. Caio caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem aviso.
Choro sim, mas de alívio, de dor, de saudade, de gratidão. Obrigado, meu Deus. Correu até o quarto dela, abriu a porta e ela estava sentada, penteando o cabelo. Mãe, ele disse, pela primeira vez em 40 anos. Ela o olhou com um leve sorriso. Eu sabia que era você, meu filho. E eles se abraçaram, agora não mais como estranhos. Não é o tempo que cura, é o que você faz com o tempo depois que descobre a verdade. Poucos dias após a confirmação do DNA, Dona Maria chama Caio com um olhar mais firme do que o habitual. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela caminha devagar até seu armário, tira uma caixa de madeira forrada por dentro com tecido antigo. Consegui manter isso escondido todos esses anos, mesmo sendo transferida de um lugar para o outro. Guardei no fundo da mala, embaixo do forro. Dentro da caixa, uma foto dela jovem, segurando um bebê, uma pulseira com o nome Caio, e um bilhete dobrado muitas vezes. Caio lê. Se eu desaparecer, procure por um homem chamado Fernando A. Silveira. Ele é seu pai. Mas cuidado, ele não é o homem que aparenta ser. O sangue dele gela. Esse homem, ele ainda está vivo? Ela confirma com um aceno lento. Vivo e muito bem de vida. Tem empresa, nome limpo, esposa nova, filhos. Caio engole seco. E ele sabe que eu existo? Sabe sim, mas fingiu que não, como fez comigo. Movido pela fúria silenciosa e a necessidade de justiça, Caio usa seus contatos para levantar tudo sobre o homem chamado Fernando Augusto Silveira. Descobre que ele é um empresário respeitado, dono de uma empresa de logística em Contagem. Um nome presente em várias entidades filantrópicas. Um homem de bem, como diriam nas manchetes. Mas nos registros antigos de uma delegacia no interior de Minas, surge um boletim de ocorrência de 1983. Acusação de agressão contra Maria dos Remédios, arquivado por falta de provas. Caio, ao ler isso, sente o chão fugir. Ele te bateu, te trancou e te fez parecer louca. Ele destruiu minha vida, filho, e tentou apagar a sua, mas Deus guardou a gente, mesmo separados. Caio decide procurá-lo. Usando um pretexto empresarial, marca uma reunião com Fernando em sua empresa. Leva um gravador escondido e uma pasta com cópias dos documentos. O reencontro é frio. O homem, já com mais de 70 anos, não o reconhece de imediato. E então, jovem, o que deseja tratar comigo? Caio responde, olhando nos olhos. Quero falar sobre minha mãe. Fernando congela. Os olhos traem o medo. Maria dos Remédios. Lembra dela? Silêncio. Você a internou, adopou, apagou ela da minha vida e da sua. Fernando tenta manter a pose. Isso foi há muito tempo. Você nem sabe o que aconteceu de verdade. Caio abre a pasta sobre a mesa. Eu sei. E você também sabe. Mas agora todo mundo vai saber. Fernando se levanta tentando ameaçar. Vai mesmo querer mexer nisso, garoto? Você não ganha nada revivendo o passado. Caio encara firme. Eu ganho a minha mãe de volta e a dignidade dela também. Sai da sala sem olhar para trás. Na volta, Caio está dividido. Poderia ir à justiça. Poderia expor Fernando à imprensa. Mas ao ver sua mãe na varanda do asilo, tecendo crochê com outras senhoras, sorrindo pela primeira vez em décadas, ele para. O que vale mais? A vingança ou a paz dela? Dona Maria nota o conflito nos olhos do filho. Você quer justiça, filho, mas às vezes justiça é deixar o passado no passado e cuidar do que ainda pode ser salvo. Caio respira fundo. Eu vou contar nossa história, mãe, mas do nosso jeito, para que outras pessoas nunca passem pelo que você passou. Ela segura sua mão.
Então faça isso com amor, Caio, não com ódio. O mundo já tem ódio demais. Caio passa dias sem dar entrevistas. A imprensa começa a especular. Quem é a senhora encontrada no asilo? Porque o milionário cancelou seus compromissos. Ele observa tudo em silêncio. Não responde. Cuida da mãe. Enquanto isso, reforma 3 quartos no asilo. Manda pintar, trocar camas, colocar TV e uma pequena biblioteca. Isso aqui não é caridade, diz para os funcionários. É só o começo de uma dívida que a sociedade tem com essas pessoas. Dona Maria, ao ver as mudanças, sorri. Você não me salvou, filho. Você me devolveu. Aos poucos, estou voltando a ser eu. No Instagram de sua empresa, Caio posta apenas um vídeo de 1 minuto, sem legendas, sem marketing. É ele e a mãe, sentados em uma cadeira de balanço. Ela acariciando sua mão e a legenda. Demorei 40 anos para encontrar minha mãe e agora quero ajudar quem ainda está tentando reencontrar o que perdeu. Explosão de comentários, compartilhamentos, pessoas contando histórias de desaparecimentos, internações forçadas, abandono de idosos. O nome do vídeo? O Filho da Esperança. Caio cria um instituto. Nome? Remédios do Tempo, em homenagem ao nome da mãe. Missão: oferecer assistência jurídica gratuita para idosos que foram internados, injustamente ou abandonados. Criar espaços humanizados de cuidado. Conectar famílias separadas. Ele contrata psicólogos, assistentes sociais e traz os primeiros 5 casos à tona. No primeiro mês, uma idosa reencontra a filha perdida há 26 anos. Na segunda semana, um ex-morador de rua reencontra um irmão que o julgava morto. No terceiro mês, o Instituto ajuda a reverter uma interdição judicial feita sem consentimento. Dona Maria passa a participar das reuniões do Instituto. Eu sei o que é gritar e ninguém ouvir, ela diz com a voz trêmula. Por isso, eu quero escutar quem ainda não teve voz. Ela começa a costurar mantas para os internos, faz bolos nas tardes de sábado, torna-se uma espécie de madrinha dos casos. Caio, ao vê-la assim, murmura sozinho. Talvez o mundo tenha tentado apagar a história dela, mas agora ela virou a história que vai mudar o mundo. Durante uma entrevista ao vivo, uma repórter pergunta: Caio, o que você diria hoje para aquele garoto que cresceu sem mãe, cercado por desconfianças e com um vazio no peito? Ele sorri, com lágrimas nos olhos. Eu diria para ele ter fé, porque às vezes a vida demora, mas devolve. E quando devolve, é maior do que o que você sonhou. Pausa. E eu diria também para ele preparar o coração, porque tem muito amor chegando. Existem dores que a vida empurra para debaixo do tapete, mas um dia elas voltam e cobram coragem. Dona Maria desmaia em um domingo à tarde enquanto fazia um café. Caio corre com ela para o hospital. O diagnóstico vem rápido: microinfarto. Nada grave, segundo os médicos. Mas os olhos de Caio não desgrudam dela. Ele segura a mão da mãe enquanto ela dorme. Sussurra: agora que eu te encontrei, não vou te perder de novo. E pela primeira vez desde a infância, chora sem esconder. Na manhã seguinte, o telefone toca na sede do Instituto. É um advogado, frio e direto. Represento o senhor Almir, pai de Caio. Estamos entrando com uma ação contra o uso da imagem da senhora Maria nos projetos e ações públicas. Alegamos exposição indevida e instabilidade mental dela. Caio escuta aquilo em silêncio. Um nó se forma em sua garganta. Ele quer apagar a história dela de novo, depois de tudo? E a voz da mãe ecoa em sua mente. Quando alguém tenta te calar, você fala mais alto, não por você, mas por quem ainda não pode falar. A audiência é marcada.
O caso vira manchete. Pai tenta calar projeto do filho milionário que resgatou a mãe após 40 anos desaparecida. Dona Maria exige ir ao tribunal. Se ele acha que eu sou fraca, vai ouvir minha voz bem clara. Lá, diante do juiz, ela olha para o ex-marido e diz: eu passei 40 anos sem nome, sem história e sem justiça. Agora que recuperei tudo isso, nem o senhor, nem ninguém vai me arrancar de novo. O juiz suspende a ação. Caio segura a mãe no corredor e a abraça como quem nunca mais vai soltar. Na mesma semana, vídeos e mensagens de idosos de todo o Brasil começam a chegar. Gente simples, de casas humildes, segurando cartazes com frases como: obrigado por lembrar que a gente existe. A Dona Maria é a mãe de todos nós. Meu filho me reencontrou por causa de vocês. Então, Caio faz o impensável. Abre o Instituto Remédios do Tempo para doações públicas e voluntários. Não é mais meu, é nosso. No hospital, já recuperada, Dona Maria pede papel e caneta. Quero escrever minha história. Quero deixar registrada para quem vier depois de mim. E começa a escrever de próprio punho. Meu nome é Maria das Dores, mas aprendi que até a dor pode virar força quando o amor encontra o caminho de volta. Caio lê e sorri. Mãe, esse vai ser o nome do seu livro. Ela sorri de volta. Não é só meu, é nosso livro. Às vezes, a maior fortuna que alguém pode deixar não está no que acumulou, mas no que curou. Um novo prédio. O Instituto Remédios do Tempo agora atende mais de 60 casas de repouso em todo o Brasil. Voluntários jovens e idosos trabalham lado a lado. Caio caminha por entre eles com humildade. Ninguém mais o chama de milionário. Agora é só. Aquele ali é o filho da Dona Maria, sabia? E é com orgulho que ele sorri e responde: sou mesmo? Dona Maria lança seu livro numa livraria simples, no centro da cidade. Centenas comparecem. Filhos com mães, netos com avós, cuidadores, professores, escritores e gente comum. Todos com algo em comum, memórias que doem e que agora podem ser contadas. O livro se chama Maria das Dores, a mulher que sobreviveu ao esquecimento. Ela autografa com uma frase diferente para cada pessoa. Quando perguntam por quê, responde: cada um carrega um pedaço da própria história. Eu só devolvo o espelho. Num programa de TV, o jornalista pergunta a Caio: o senhor já foi listado entre os 50 mais ricos do país. Hoje, doa quase tudo o que tem. O que te motivou? Ele olha para a câmera, segura a mão da mãe e diz: eu passei a vida tentando encontrar valor em cifras. Mas foi só quando encontrei a minha mãe que entendi o que realmente vale alguma coisa. Não é o que a gente constrói fora, é o que a gente reconstrói por dentro. Em um domingo ensolarado, Caio leva a mãe para conhecer o terreno de uma nova casa, um lar só dela, pela primeira vez na vida. Simples, cheia de janelas e cercada por pés de jabuticaba. Aqui você vai escrever o próximo livro. Ela ri. Talvez, ou talvez só viva um dia de cada vez. E isso já vai ser poesia suficiente. Câmera lenta. Caio e Dona Maria caminham pelo jardim. Ele ajuda a plantar uma muda de árvore com o nome do projeto. A placa diz: Raízes do Tempo, porque toda história merece florescer de novo. Ela coloca a mão sobre a terra e sussurra: agora sim, eu voltei para casa. E assim termina a jornada de um filho que reencontrou sua mãe. E de uma mãe que finalmente reencontrou seu lugar no mundo. Uma história sobre tempo, amor e reparação. E sobre como, mesmo depois de 40 anos, o reencontro com o que importa pode ser só o começo. Às vezes, a vida demora, mas Deus não se atrasa. Silêncio no estúdio. A repórter engole em seco, emocionada. E milhões de pessoas do outro lado da tela sentem algo mudar por dentro.
Mas, acima de tudo, algo muda em Caio. Aquele buraco que o sucesso nunca preencheu, agora é solo fértil. Onde havia ausência, agora há propósito. E ele carrega consigo a frase que a mãe repete toda vez: o amor que sobrevive ao tempo é o amor que cura.